Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um vídeo aqui no PTK e Pipoca. Hoje nós vamos continuar aí a nossa terceira leva falando sobre os filmes da Warner no nosso especial de 100 anos do estúdio. E hoje é a vez de falar sobre um filme que foi dirigido pelo Michael Curtiz e estrelado pelo Humphrey Bogart, a Ingrid Bergman e lançado em 1942 e é o clássico Casablanca, um dos filmes aí mais emblemáticos da história do cinema. Sempre está na listinha de filmes imprescindíveis que você deve assistir antes de morrer, sabe aquelas? Então, ele sempre está aparecendo lá, figura aí como um dos filmes mais notórios da indústria e é sobre ele que eu vou comentar aqui com vocês. Mas primeiro eu já vou pedir para você deixar o seu like aí no começo do vídeo para depois você não esquecer. Se não é inscrito, se inscreve no canal, aproveita, se inscreve logo, ativa também o sininho para não perder nunca quando sair os vídeos, você sempre vai receber notificações. Vou rodar a nossa vinheta do especial de 100 anos e volto para falar de Casablanca. Eu entendo todo o apelo sobre Casablanca ser um dos maiores clássicos do cinema, entrar em todas as listas aí dos cinéfilos, né? Quais filmes você deve se preparar se você está começando a querer aprender sobre cinema e tudo mais. Casablanca sempre vai figurar aí, filmes que você deve assistir antes de morrer, filmes imprescindíveis, etc, etc. Casablanca sempre vai figurar, seja em que posição for e etc, sempre vai estar lá. O que eu acho aqui que para mim é primeiramente notório quando eu penso em Casablanca, a primeira coisa que me vem à mente é que é um filme que é muito corajoso, né? Ele foi gravado ali durante o período da guerra, ele fala sobre, né, a Segunda Guerra Mundial, muitas das questões ali do filme, o cerne ali do filme é sobre a Segunda Guerra Mundial e etc. E ele foi gravado ali no período. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, como a gente bem sabe ali pelos livros de história. O filme foi lançado em 42, gravado ali em 41 e teve grandes dificuldades. A estreia foi adiada, as gravações foram adiadas, né? Ele foi gravado ali um curto período de tempo de 3 meses, mas as gravações foram adiadas em um mês. E o filme é um dos poucos aí da história que foi gravado conforme o roteiro ia se estabelecendo. Ele não foi gravado, né? A gente sabe que os filmes vão sendo gravados ali aleatoriamente, as cenas são produzidas e depois é tudo encaixado ali pra gente ver cronologicamente. E ele não. Ele foi gravado na ordem de roteiro mesmo, porque o roteiro, quando as filmagens começaram, ele não estava totalmente pronto. Muitas das coisas foram sendo escritas durante a produção do filme, algumas coisas até no set mesmo eram modificadas pouco antes das gravações. Vários especialistas ao longo dos anos, né, não veem com tão bons olhos justamente por causa disso, porque vem um roteiro muito apressado, algumas coisas que não fazem muito sentido ali, algumas coisas que ficaram com resoluções muito simples, muito fáceis e não do jeito que deveria ser para, né, se tornar um grande clássico, justamente por essa produção um pouco conturbada ali. Mas a gente tem que sempre levar em consideração o contexto que estavam ali no meio da Segunda Guerra Mundial e estavam ali de certa forma fazendo uma propaganda antinazista. Então também é por isso que eu digo que é um filme corajoso, porque ele teve um lançamento ali muito conturbado. Ele foi lançado na Europa ao longo dos anos 40, não em 42 só. Chegou na Alemanha Ocidental em 1983 e felizmente aqui no Brasil estreou só um mês depois da estreia lá nos Estados Unidos. Então tem toda uma questão ali também de muito conturbado. Falando sobre isso, sobre a história do filme em si, sobre o roteiro, é uma grande história de amor ali. O Humphrey Bogart, depois desse filme, ele se tornou aquele que a gente conhece como o herói, né? Cínico ali, meio frio e tudo, mas que tem um bom coração, aquele charme ali dele, etc. Naquela dureza ali, que é um pouco fajuta, é mais uma carcaça mesmo para não se deixar, né, sofrer, se levar por emoções ou mostrar isso para as pessoas. Ele sempre fez muitos papéis ali de detetive, de gangster, e aí ele tomou esse papel que a gente conheceu ao longo da história do cinema em vários outros atores também, em várias outras histórias. O Humphrey ali, ele deu um tom muito específico a este tipo de personagem. Eu acho a dobradinha dele com a Ingrid Bergman ali muito boa, inclusive. Eu gosto da trilha sonora do filme. A Times Goes By é uma das músicas mais emblemáticas aí. Ela tinha sido escrita em 31, entrou na trilha sonora do filme, quase foi cortada, mas acabou ficando ali, né? Porque eles não tinham como regravar as cenas, já que a Ingrid já tinha cortado o cabelo muito curtinho para uma outra produção, então eles não tinham como regravar as cenas com ela, então deixaram a música ficar no filme e tudo mais. Então eu acho que existe ali uma história de amor, eu acho que a química deles funciona muito bem, e eu acho que Casablanca é basicamente isso, é uma grande história de amor. Eu acho que as questões ali políticas, as questões, né, sobre o nazismo e as pessoas que estavam ali, né, nas rebeliões, né, que eram antinazistas, o personagem do Bogart ali, que é o Rick, ele tem um café, né, que as pessoas frequentam, é um café muito badalado lá
lá em Casablanca, no Marrocos, e ali frequentam nazistas, frequentam antinazistas, existe esse embate ali político, esse embate, né, da Segunda Guerra ali, muito em questões de debates realmente políticos, etc. Eu acho que isso ali é talvez o elo que seja um pouco mais fraco aí no filme. Eu acho que a grande história de amor realmente, e toda essa pincelada que a guerra traz, essa separação, essa história entre eles, né, o nós sempre teremos Paris ali, eu acho que também a montagem de certa forma funciona, esse flashback contando a história deles mais ali no meio, eu acho que também dá uma fluidez interessante pro filme assim, e eu acho que a química realmente, os dois personagens ali, eles realmente ganham nesses papéis por causa disso, porque eles têm uma química muito boa e atuam muito bem. Então eu acho que isso ajuda nessa composição aqui deles. Então para mim eu acho que é realmente uma grande história de amor. Talvez para alguns as histórias que ficam paralelas em relação à guerra, em relação às questões políticas ali, do momento atual que estava sendo vivido, sejam um pouco confusas, não sejam tão atraentes, as pessoas talvez não gostem muito, e eu realmente vejo ali que existem algumas questões ali que talvez fiquem um pouco problemáticas, e aí eu acho que também muito dessa questão do roteiro ser escrito tão rapidamente, tão corrido, com uma produção tão complicada, então realmente pode existir ali uma frouxidão em alguns aspectos ali, em algumas articulações, em alguns encerramentos de plot, e acabam entrando em alguns clichês, porque eles não tinham muito tempo hábil, de repente, de colocar as coisas no papel, porque eles estavam ali, né, escrevendo para daqui um tempinho só gravar ali dentro de uma hora ou de minutos depois. Então eu acredito que muito dessas questões que ficam um pouco mais frouxas dentro desse roteiro seriam realmente por causa disso. Mas eu acho que ele se tornou realmente um filme célebre porque ele consegue contar uma história de amor em meio a um momento muito conturbado e fazer isso de uma forma muito interessante. Cria arquétipos de personagens também muito interessantes que vão ser replicados aí ao longo da história do cinema, como eu falei, e a química desses dois realmente eleva as coisas ali, e quando eles estão em tela, principalmente juntos, eu acho que o filme ganha uma cor nova, mesmo sendo aí em preto e branco. Então eu acho que é por isso que muita gente ama, eu acho que também é por isso que algumas pessoas não concordam tanto com esse clamor que Casablanca tem, mas sem dúvida nenhuma é um dos maiores clássicos aí da história do cinema, marcou obviamente a história da Warner e obviamente também tinha que aparecer aqui no especial de 100 anos do estúdio. O vídeo de hoje então vai ficando por aqui, espero realmente que vocês tenham curtido. Deixa nos comentários o que você acha de Casablanca, caso você já tenha assistido o filme. Também não esquece do seu like, de se inscrever no canal e de ativar as notificações. No próximo vídeo do nosso especial de 100 anos da Warner, vamos para o segundo ano em Hogwarts do bruxinho mais famoso da história e vamos entrar aí no meio dos segredos sobre a Câmara Secreta. Até lá, tchau, tchau!